Então, jovens, exercicinho sobre eletrização. Para vocês que vão me perguntar, a página é a página 131 da apostila. Tá? Apostila 2, tá? Para quem tá meio mais perdido ainda no mundo, apostila 2. São as duas últimas unidades, módulos da apostila. Então ele fala assim, na questão de 2008 do Enem. Um pente plástico é atritado com papel toalha seco. A seguir, ele é aproximado de pedaços de papel que estavam sobre a mesa. Observa-se que os pedaços de papel são atraídos e acabam grudados ao pente, como mostra a figura. Nessa situação, o movimento dos pedaços de papel até o pente comprova que... Então, o que aconteceu aqui? Vamos fazer um esqueminha. Entre o papel toalha e o pente, nós tivemos eletrização por atrito. Paga esse negócio aqui. Atrito. Tá? Quando eu aproximo o pente que está eletrizado do papel, que está na mesa, vou chamar assim, ó, papel mesa. Esse papel que está na mesa, ele está em contato com a superfície, só que ele é isolante. Tá? Então a gente nem vai considerar aqui... nem vai considerar muito a troca de cargas. Tá? O ideal é que a gente pense nele como um material totalmente isolante mesmo. Então eu tenho aqui nesse meio do caminho a indução. Só que essa indução, na prática, ela acaba na parte da polarização. Então, os papeizinhos acabam ficando polarizados e são atraídos pelo pente. Se essa resposta não encontrar penurias alternativas, se essa resposta não tiver aqui, aí a gente adiciona o aterramento no problema. Tá? Mas, na verdade, o papel ali ele não vai receber com tanta facilidade de carga da mesa, não. Então, vamos lá. A primeira afirmativa fala: os papeizinhos foram influenciados pela força de atrito que ficou retida no pente. Eita, nós. Peraí. Misericórdia, né? Força de atrito ficou retida no pente. Os papeizinhos foram influenciados pela força de resistência do ar. Não. O pente ficou eletrizado pelo atrito com papel toalha. Sim, isso é uma afirmativa correta. Opa, que eu fiz caca aqui. O pente possui um campo magnético. Não, já vou excluir aqui, que não estamos falando de magnetismo. Os papeizinhos possuem carga elétrica, que permite serem atraídos ou repelidos pelo pente. O erro dessa afirmativa aqui é repelido, tá? Porque se eu estou falando de indução, na indução só vai acontecer a atração. Ou não vai acontecer nada, né? Ou vai acontecer a atração pela polarização e por talvez ter recebido cargas ali da mesa. Então, aí ela quase está certa. O problema é essa palavra repelido aí. Para ter repulsão tem que ser carga oposta. Carga igual, desculpa. E aí o papelzinho estava neutro, então a afirmativa correta é a alternativa C. A próxima questão... Deixa eu fechar esse negócio aqui. Aqui. Foi pro outro lado. Chique hoje, hein? Ah lá. Questão 2. Um corpo condutor que possui carga elétrica positiva de intensidade 0,8 microcoulomb foi aterrado, tornando-se eletricamente neutro. Tá. Sendo a carga fundamental igual a 1,6 vezes 10 menos 19, posso concluir que o aterramento, ao tornar o corpo eletricamente neutro, e aí tem uma quantidade de elétrons. Cuidado com o desenho, porque o desenho parece aquilo que eu falei para vocês na aula, mas não tem nada a ver, tá? A única coisa que está acontecendo aqui é esse excesso de carga está sendo descarregado, vamos dizer assim, na Terra, no planeta. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular quantos portadores de carga a gente tinha aqui. A carga é de 8 microcoulomb, então 0,8, né? 0,8, 10 a menos 6, porque micro... Oh, meu Deus. Vale 10 a menos 6. O número de portadores de carga eu não sei, e a carga fundamental, 1,6 vezes 10 a menos 19.
Vou passar dividindo. O que eu fiz um M? Meu Deus do céu. Pagar. Aqui eu fico com 0,8 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Para fazer de cabeça aqui, é só você transformar em 8 vezes 10 a menos 7, né, porque eu aumentei o número, tiro um do expoente, e divido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 8 dividido por 1,6 dá 5 vezes 10. Repete a base e subtrai os expoentes. Então fica menos 7 mais 19, que dá 12. Só que 12 o quê? Tá? Quem se move são os elétrons. Então o corpo estava positivo. Se o corpo estava positivo e ele ficou neutro, quer dizer que elétrons vieram da Terra para o corpo, para neutralizar ele. Então, essa carga aqui é de elétrons, os portadores de carga que são elétrons, que foram fornecidos pela Terra. Tá? Então, o aterramento forneceu ao objeto, que estava carregado positivamente, 5 vezes 10 a 12 elétrons, que é a alternativa A. Se o corpo tivesse negativo, então esse excesso de carga negativa seria descarregado na Terra. E aí a resposta seria que esse aterramento recebeu, para mandar para a Terra, 5 vezes 10 a 12 elétrons. Tá? Então aqui eu só estou falando do descarregamento mesmo. A indução aqui nem entra muito na história. Tá? Deixa eu me ajeitar aqui para ficar mais no centro da câmera. Tá bom? Então, o cálculo é da quantidade de carga. Você tomar cuidado que quem se move são sempre os elétrons. A não ser que você esteja falando de uma solução aquosa, que tem íon ou num gás, mas sólidos ali, principalmente nos metais, elétrons, né? Deixa eu me hidratar. E vou para o próximo exercício. Se vocês precisarem que voltem, esses não berram aí que eu volto, tá? Aqui. 3 esferinhas idênticas. Falou de esferas de mesmo tamanho, você já está imaginando que é contato. Condutoras são eletrizadas com cargas Q1 mais 3 microcoulomb, Q2 menos 4 microcoulomb e Q3 mais 10 microcoulomb. Se as três forem colocadas simultaneamente em contato, a carga elétrica final de cada uma delas será, respectivamente, Q1 linha, Q2 linha e Q3 linha. Seus valores serão iguais a... Nossa, gente... Ah, tá. Bom, a alternativa A eu já vou riscar porque não faz sentido, né? Se você coloca em contato ao mesmo tempo, a carga final vai ser igual para todo mundo. A gente só precisa descobrir qual que é esse valor. Então, a carga final é a somatória das cargas iniciais dividido pelo número de corpos. A carga final de cada corpo é... Vamos somar as cargas aqui. Eu vou tirar o micro, tá? Porque depois eu devolvo ele na resposta, para não ficar o micro aqui me atrapalhando. Então, mais 3, mais menos 4, que é a carga 2, mais 10, dividido por 3. Então, a carga final é igual. Mais 3 com mais 10 dá 13. Menos 4, 9, dividido por 3. Então, a carga final de cada uma delas é de 3 microcoulombs. Então, positivos. Então, todas as cargas ficarão, todos os corpos ficarão carregados com 3 microcoulombs. Meu Deus, professor, esse negócio é muito fácil. Eu sei. Tá? É uma das partes mais fáceis da física, na verdade. De questão assim, ensino médio, blá blá blá. Talvez eles coloquem nessa ordem da apostila para depois que vocês virem indução, que é um conteúdo mais... indução eletromagnética, tem um conteúdo ali para dar uma relaxada. Tá? Então, se tivesse dado negativo, você colocaria o sinal negativo ali. Tem que tomar cuidado porque aqui eu suprimi o micro. Mas é porque está tudo micro e a resposta está em micro, tá? Senão você não pode fazer isso. Se tiver unidades diferentes, tipo uma está em nano, outra está em pico, outra está em micro, aí você tem que transformar primeiro para poder fazer a soma aqui na equaçãozinha. E vamos seguindo.
Exercício 4. Dispomos de 4 esferas pequenas metálicas idênticas. Lá vem o contato. A primeira das esferas possui carga de 64 picocoulomb. Professor, o que é pico? Pico é 10 a menos micro, nano, pico. 10 a menos 12. E as demais estão neutras. Fazemos o contato da esfera A sucessivamente com B, depois com C e depois com D. Ele quer a carga de D no final. Então, vamos fazer por partes aqui. O primeiro contato ocorre entre A e B. Então, vamos calcular a carga final. Você não precisa fazer por fórmula, tá? Vou fazer aqui meio direto. Mais 64, mais 0, porque está neutra, né? Dividido por 2. A carga final, então, dá de 32 picocoulomb. Então, essa é a minha carga de A e a carga de B ficou como 32 picocoulomb. A B eu não vou mais usar, essa carga vai ficar no corpo B. Agora, essa primeira aqui era entre A e B. Agora é entre A e C. A carga final é... A esfera A ficou com 32, então vou repetir aqui o 32. Mais 0, dividido por 2. O que vai dar, então, 16 picocoulomb. O corpo C ficou carregado, então, com 16 picocoulomb. Por que eu estou fazendo assim, não estou fazendo direto? Porque de cabeça? Porque tem exercício que ele vai pedir para você achar todas as cargas, tá? Então, eu já estou fazendo um esqueminha mais comum aí. E no terceiro contato, eu tenho A e D, em que a carga final é... A carga final de A, antes do contato, a carga inicial, desculpa, de A é de 16. A de D é 0, dividido por 2. Então a carga final, oh meu Deus, a carga final é de 8 picocoulomb. Então após todas as eletrizações, aqui eu tenho 8 picocoulomb e aqui eu também agora tenho 8 picocoulomb. Então se perguntasse de todas as esferas, está aí o resultado que seria, né? Mas como ele só quer saber da esfera D, a resposta é C. 8 picocoulombs. Se em algum momento ele tivesse eletrizado duas cargas em contato ao mesmo tempo, por exemplo, colocou A em contato com B, depois colocou A, C e D. Você teria que somar as três e dividir por 0. Nesse exercício, como você tem todo mundo neutro antes, aqui eu só fui dividindo por 2, né, como vocês viram. Tá, professor, estou fazendo a prova do vestibular, do Enem, do Enem, o que é o que você está fazendo a prova. Preciso fazer essas continhas? Não, você faz de cabeça, né? Aqui eu tô fazendo porque é aula, né? Na aula a gente vai um pouquinho mais devagar mesmo. Vamos seguindo. Tá. 5. O eletroscópio de folhas é um aparelho utilizado para detectar cargas elétricas. Ele é constituído de uma placa metálica que é ligada, através de uma haste condutora elétrica, a duas lâminas metálicas finas e bem leves. Se as duas lâminas estiverem fechadas, indica que o eletroscópio está descarregado. Se estiverem abertas, indica a presença de carga elétrica. Considere o eletroscópio inicialmente carregado, positivamente, e que a placa seja feita de zinco, ou seja, um metal condutor. Fazendo-se incidir luz monocromática violeta sobre a placa, observa-se a abertura das lâminas, tá? Tem alguma coisa estranha nesse exercício, né? Porque ele fala que já está aberta as placas aqui. Então, vai entender. Mas vamos lá, deixa eu explicar o eletroscópio. O que acontece com o eletroscópio? Aqui é uma situação que ele está neutro. Deixa eu ver se dá para ver a flechinha. Dá. Aqui ele está neutro. Se por algum motivo ele fica carregado, tá? Então, igual, por exemplo, carregado positivamente, e a gente está falando de metal, toda a parte metálica fica com carga positiva. Inclusive essas perninhas que ficam ali embaixo. Pode ser 2 pedacinhos de papel alumínio bem fininho. E cargas opostas, cargas iguais, desculpa, se repelem.
Então, quando o eletroscópio ele tem carga, essas lâminas de metal que estavam assim, elas vão ficarem se afastando, elas vão se afastar pela força elétrica. Ele fala no enunciado e que quando você joga a onda ultravioleta aqui, então eu jogo aqui ultravioleta, essa abertura aumenta. Aqui, ó, a abertura aumenta. Então, o que a gente conclui? Que se a abertura aumenta, ele ficou mais carregado. Tá? Tudo que é cópio não dá para medir. Então, o eletroscópio, o estetoscópio não são aparelhos para medir, são aparelhos para constatar alguma coisa. Então, quer dizer que você aumentou a carga positiva. Se eu aumentei a quantidade de carga positiva no sistema, deixa eu fazer assim, significa que a luz ultravioleta, ao incidir na placa, ela tirou cargas negativas. Então, houve uma diminuição das cargas negativas. Isso a gente chama, essa situação da onda ultravioleta, a gente chama de efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. Que é quando a luz incide em alguns materiais, normalmente metais, e ejeta desses metais elétrons. Então, é assim que alguns sensores funcionam. Você joga ali a luz, né? Começa a emitir ou para de emitir, no caso, uma corrente, um circuito ali, e ele liga ou desliga. Então, aqueles sensores do poste que acendem sozinho depois de um horário funcionam desse jeito. Por isso que quando você joga com laser, alguma coisa, e mira naquele sensor ele desliga. Você não queimou o poste. Você só enganou o sensor, daqui a pouco ele vai ligar de novo. Demora um pouquinho porque a lâmpada, ela precisa de aquecimento, essas lâmpadas antigas, né? Hoje a lâmpada é de LED nos postes, então acende rapidão. Então, o ultravioleta retirou elétrons. Vamos ver. Então, cadê as alternativas? Então, o que acontece com a abertura das lâminas aqui? Ela aumenta, né? Porque a luz ela vai tirar elétrons, ela não vai tirar próton, ela não vai tirar carga positiva. Então, a abertura vai aumentar. Corta aqui e corta aqui. Aumenta, pois as energias dos fótons da luz violeta é suficiente para adicionar muitos prótons. Não, tá? Você não adiciona próton. A luz não está trazendo próton. O que a luz está fazendo é ejetando os elétrons. Então, a resposta correta é a alternativa B. Eu não sei se vocês já viram isso na frente 2, tá? Parte de física moderna na frente 1. Ah, não, material do objetivo não tem. Vou ter que separar umas aulas depois para falar de física moderna para vocês, então. Que, por sinal, é a física mais legal que tem de dar no ensino médio. Então, o efeito fotoelétrico é isso, uma pequena introdução para vocês poderem resolver o exercício. Mas pelo menos até ano passado não tinha física moderna, que não é tão moderna, mas assim, é de 1900 mais ou menos, até 1930, na apostila de vocês. Tá? Mas esse é o efeito fotoelétrico, é a emissão de elétrons quando você incide a luz numa placa metálica, normalmente, né? Certo? Então a resposta é B, de bola. Dá uma respirada. E vamos lá. Modelo 1. Não, modelo Enem, exercício 1. Já da unidade seguinte, no módulo seguinte. Dois colegas de classe, após assistir a aula de física do professor Hélio Restáticos, decidiram realizar um experimento para investigar a existência de cargas elétricas presentes na superfície de um corpo. Penduraram 3 esferinhas em fios de seda, como mostrado na figura. A seda é um isolante elétrico, tá? Ela é boa para atritar, mas ela em si é isolante. Eles não sabiam qual estava eletrizada ou qual estava neutra, mas tinham certeza que apenas 2 possuíam cargas elétricas. Então, se puseram a pesquisar. Usando um canudinho de refresco da cantina, eles eletrizaram por atrito com papel toalha. Segurando esse canudinho eletrizado, aproximaram sucessivamente das esferas 1, 2 e 3. Eis o resultado.
Tá. Vamos lembrar o seguinte. Quando você está pensando num corpo neutro e o indutor chegando. O indutor chega, ele polariza o corpo neutro e o corpo neutro é atraído, tá? Aquele caso do papelzinho que sobe lá no pente, tá? Então você está fazendo a indução. A indução você vai sempre ter carga oposta. Se tiver aterrado, aqui não está aterrado, ou você vai ter a atração pequena, mas vai ter uma atração ali justamente por essa polarização do material. Então, se eu tenho alguma coisa que não é atração, automaticamente eu sei que um corpo estava carregado. Porque ó, o bastão está carregado. Se ele está carregado aqui, meu dedo aqui. Deixa eu pegar um. Não tem mais bastão aqui. Aqui é o bastão. Pronto. Se ele está carregado positivamente, tá? E eu aproximo de um corpo neutro, ele vai atrair. Se ele está carregado negativamente e aproximo de um corpo neutro, ele vai atrair por polarização. Se eu aproximo esse objeto de outro e ele repele, o único jeito de repelir é os dois estarem com cargas iguais. Então, vamos lá. A esferinha 1 foi repelida. Então, quando você aproximou, aqui teve uma repulsão, ou seja, a esfera 1 estava carregada. Meu Deus, espera aí que eu não coube aqui. Carregada. Carregada. A esferinha 2 foi atraída. Ela pode estar carregada, tá? Então, mas ela pode não estar carregada. Como assim, professor? Porque se ela estiver neutra, ela vai ser atraída pela polarização das cargas dela. Se ela tiver com o sinal oposto, ela vai ser atraída, mas eu não posso afirmar. Só que a esferinha 3, novamente, igual a primeira, foi repelida. Então ela também está carregada. Dois corpos repelindo por força elétrica, os dois têm que estar carregados. Quando a gente está falando de atração, a atração até pode acontecer se um dos corpos estiver neutro pelaquela polarização. Então, a conclusão correta do experimento é: as esferinhas 1 e 3 tinham cargas elétricas do mesmo sinal que a do canudinho, enquanto a esferinha 2 tinha carga elétrica de sinal contrário. Não está correto essa. Por que não está correto? Porque eu não tenho certeza que a esfera 2 está carregada. Não posso afirmar isso. Tá? Então, por esse pedaço aqui final, ó, a esferinha 2 você tinha carga, blá, 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 blá. Por esse pedaço a gente vai anular essa alternativa. A esferinha 1 tinha carga oposta do canudinho, tá errado, né? Porque está repelindo, a carga é igual. Então eu já vou parar aqui minha leitura. As esferinhas 1 e 3, bem como o canudinho, tinham carga elétrica positiva. A 2 era neutra. Está correto. Mas, professor, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Ó, vou continuar lendo o exercício. Tá, tem mais uma resposta correta aqui. Vamos continuar. Não sei se vocês já leram, chegaram lá. Chegaram lá. O canudinho tinha carga AD. O canudinho tinha carga elétrica positiva. Eu não sei a carga elétrica do canudinho, teria que usar a série triboelétrica. As esferas 1 e 3 positivas e a esferinha 2 negativa. Não, porque ela está neutra, né? Então, vou cortar aqui. E aí, as esferinhas 1 e 3 tinham cargas do mesmo sinal, que é a do canudinho. Beleza. Ao passo que a esferinha 2 estava neutra e foi atraída por indução eletrostática. Também está certa. Tá? E eu vou explicar por que está certo. Porque na alternativa A, eu risquei porque falando que a gente não podia afirmar. Tá? Mas se você voltar no enunciado está escrito assim, ó, apenas 2 possuíam cargas elétricas. Então, se eu descobrir quais são as carregadas, automaticamente eu descobri qualquer neutra. Tá? Afinal de contas, as outras estão carregadas. Então a A está errada porque ela não está carregada, a 2. A C está correta porque ele fala assim, esferinhas 1 e 2, bem como o canudinho, tinha... é a carga positiva, né? Tá errada a C, desculpa. Eu não li o positivo ali. As esferinhas 1 e 3, bem como o canudinho, tinham cargas elétricas. Não sei o sinal, ó, gente, eu dei uma mancada aqui, pra variar, né? Tá demorando? Essa aqui tá errada, não, deixa eu fazer assim, peraí. Tá? Por que essa tá errada?
porque eu não sei o sinal da carga. Eu não sei qual carga eu tenho aqui, se é positiva ou negativa, tá? Então foi uma falha minha, não li. Ou se eu li, eu só falei e não pensei no que eu estava lendo. Tá? E aí a última está correta, então, que as cargas são iguais, tá? E a segunda está neutra e foi atraída por indução eletrostática. Então não faça igual o professor de vocês, que lê desesperado as coisas e come barriga na questão. Então, a C estava errada porque ele cita qual que é a carga do canudinho. Eu não sei. Se ele tivesse passado a série triboelétrica, eu saberia qual que é a carga do canudinho pelo papel e pelo plástico, né? Na eletrização por atrito. Mas como ele não passou, eu não posso afirmar. Então a correta é a E. Eu estava já querendo dar problema no exercício, mas o problema era eu, né? Espero que eu não tenha confundido mais do que ajudado. Vamos lá? Tem mais 3 exercícios aqui só, eu acho. Vai dar certinho o tempo da aula. Esse exercício, a parte da direita ele tá embaixo, tá? Que não coube aqui na tela. Em um modelo de eletrostática, um professor apresenta aos seus alunos uma esfera metálica A, inicialmente neutra, apoiada num suporte isolante e conectada à Terra por um fio metálico, no qual existe uma chave CH, inicialmente aberta. O experimento segue os passos 1 a 4. Passo 1, a esfera positiva B é aproximada da esfera A. Então o que vai acontecer aqui? A polarização. Cargas negativas vão se concentrar desse lado e sobrarão as cargas positivas do lado direito. Tá? Passo 2, a chave B, próxima à esfera A, é fechada. E aí o que acontece? Se o indutor é positivo, as cargas que virão do solo são cargas negativas. E aí essa esfera ficará totalmente negativa. Ela não está mais polarizada. Agora ela está carregada. Espera aí que deu um negócio aqui. Pronto. O terceiro passo. Com a esfera B próxima, tá? Então ela continua induzindo, continua influenciando aqui o sistema, que está tudo negativo. A esfera A, próximo da esfera A, a chave CH é aberta. Então você abre o aterramento, você rompe o aterramento. Essas cargas negativas não tem mais para onde ir. E aí você afasta o indutor, mas as cargas já estão aqui agora e não tem mais para onde ir. Então o que acontece com a esfera A após os 4 passos? Ela fica totalmente negativa. Ela não fica com só negativo de um lado, ela fica negativa totalmente. Vocês vão ver mais para frente que quando você coloca a carga em um condutor, a carga se espalha por toda a sua superfície. Então, nesse caso, você terá o excesso de cargas negativas espalhado pelo corpo como um todo. E a alternativa correta seria a alternativa A. Tá? Então, o único jeito de você deixar o corpo neutro, que nem tem a opção neutro ali, né? Se ele fosse um pouquinho mais inteligente, ele colocava uma das alternativas com o corpo assim, por exemplo. Fazia uma esfera e colocava tipo positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Tá? Porque aqui ele está neutro. Aqui ele está neutro também. Nessas duas situações ele está neutro. Só que ele está polarizado. Para ele estar polarizado, o indutor tem que estar próximo. Então nem teria outra resposta possível mesmo. Tá? Então a resposta é a alternativa A. Penúltimo exercício. FUVEST. Um objeto metálico X, eletricamente isolado, tem carga elétrica menos 5, 10 a menos 12. Quem está vendo para um lugar muito pequenininho aí é o que está na mão do rapaz ali. Um segundo objeto metálico, Y neutro, mantido em contato com a Terra, é aproximado do primeiro. Ocorre uma faísca entre ambos, sem que eles se toquem. Tá? Então vamos lá. Cadê minha caneta aqui? Então, se teve uma faísca, teve uma pequena corrente elétrica acontecendo ali. A duração da faísca é de 0,5 segundos e a corrente gerada foi de 10 a menos 11. Tá? Eu não vou colocar 1 na frente porque não precisa.
e aqui eu tenho a carga. Então a carga que foi transmitida ali é de 0,5, 10 a menos 11 coulombs. No final do processo, as cargas elétricas totais de X e Y. Aqui já dá para dar uma simplificada legal, tá? Por que já dá para dar uma simplificada legal? Porque o corpo Y tá aterrado. O 5 eu acho que eu pulei, jovem. Ah, não, entendi. Peraí. O 5 o quê? O exercício, você tá falando, ô Gabriel? Se for, tem ele ainda. Tá? Vamos ver se vai dar tempo de fazer ele, né? Como o corpo Y está aterrado, qualquer excesso de carga que ele receba vai para a Terra. Então, após esse processo, o corpo Y está com a carga zero, porque a carga que entrou aqui nele já foi para a Terra. Então, o corpo Y tem que ter carga zero. Aqui está tudo errado. Tá? Qual que é a carga do corpo X? A carga do corpo X era 5, 10 a menos 11. Aqui eu calculei em módulo, tá? Então, se eu tinha 5, 10 a menos 11 de carga negativa e teve uma corrente elétrica ali, o que aconteceu com a carga desse corpo? Tá? Essa carga, ela passou para o corpo A. Só que, olha só que interessante, menos 5 vezes 10 a menos 12, que é a carga do objeto, é a mesma coisa que 0,5, tá, o negativo, vezes 10 a menos 11. Então, toda a carga em excesso que eu tinha no corpo X foi transmitida para o corpo Y, que foi para o nosso aterramento, foi embora. Então, depois dessa faísca, só mexendo na notação científica, toda a carga foi para a Terra e aí eles ficaram neutros. Tá? Se tivesse dado uma diferença, por exemplo, eu tivesse dado 0,1, 10 a menos 11, aí sobraria 0,4 ainda para o nosso X. Tá? Mas toda a carga que ele tinha foi descarregada no corpo Y, e como o Y está aterrado, foi tudo embora para o planeta Terra. Então a carga final do sistema é 0 e 0. Ambos estão neutros. Professor, toda vez vai acontecer isso? Não. Tá? Você poderia ter uma descarga elétrica e parte da carga ficar ali. No corpo que estava com carga já antes. Tá? No Y não, porque ele está aterrado. Mas no outro sim. Certo? Então, vamos lá para a saideira. Vou liberar aqui enquanto isso a chamada para vocês. Peraí. Pronto. Quiserem responder a chamada antes do último exercício, estão liberados. Federal do Alagoas, 2019. São 3 os processos de eletrização, por atrito, por contato e por indução. Considere as seguintes afirmativas. 1. Na eletrização por atrito, entre 2 corpos neutros, aqui há 1. Além de adquirirem cargas de sinais opostos, os corpos apresentam quantidade de cargas elétricas no mesmo valor absoluto. Então a primeira afirmativa, ela é verdadeira. A quantidade de carga que um doa, o outro recebe. Então, o valor, o módulo é o mesmo. O que muda é só o sinal. Então, a primeira é verdadeira. Já cortamos aqui uma boa parte das alternativas. A segunda afirmativa. Na eletrização por atrito, as substâncias podem ser distribuídas numa sequência, denominada série triboelétrica, de acordo com o sinal de carga que adquirem ao serem atritadas uma contra as outras. Sim, aquela sequenciazinha que você não precisa decorar para saber qual tipo de carga que o corpo mais gosta de ficar, com excesso de carga negativa ou com excesso de carga positiva. Então já chegamos na resposta, mas eu vou ler as outras aqui, porque nós estamos aqui para ver tudo, né? 3. Tanto nos processos de eletrização por contato, quanto na eletrização por indução, um dos corpos deve inicialmente estar carregado. Sim, tá? Se você está pensando que os dois corpos estão neutros, a contato não vai existir, porque não tem carga para ser trocada. E se o indutor estiver... se o indutor estiver neutro, não vai ter indução. Então, verdadeiro.
E a alternativa 4. Vai ter até 5. Ixi. Tanto nos processos de eletrização por contato, quanto nos processos de eletrização por indução. Ah, não, gente, eu tô lendo de novo. Não, tá certo. É igual mesmo. Tanto nos processos de eletrização por contato, quanto no por indução, torna-se necessário que um dos corpos seja ligado temporariamente a um aterramento. Não. Aqui não. Tá? Porque você precisa do aterramento só na indução. E, por fim, a questão 5 e saideira, mesmo nos 3 processos de eletrização, torna-se necessário manter temporariamente o contato. A indução não é obrigatória, nas outras, sim. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Fechamos o nosso conteúdo de eletrização. Boa semana, boas aulas aí, quarta, quinta, sexta, até semana que vem. Bom final de semana já adiantado também, bons estudos, blá, 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 todas essas conversas aí. E qualquer dúvida que vocês tenham, gente, de conteúdos anteriores ou de outras frentes, vocês podem mandar no privado que a gente vai vendo o que a gente faz aí para não deixar acumular muita coisa para vocês. Beleza? Então é isso. Falta um minutinho. E estão dispensados da nossa aula até semana que vem.